Graças a Deus. Amados, eu estou com muita expectativa nessa noite. Eu vou até colocar o cronômetro aqui para lhe ajudar eu não passar do tempo. Tem um ali e um aqui. Porque desde que eu passei por aquela porta, aliás, quando eu estava pensando sobre esse culto nesses dias, hoje em especial também, meu coração já ardia, meu coração já se alegrava. E quando eu entrei naquela porta ali, comecei a ser cumprimentado por alguns de vocês, e na oração, nos louvores, meu Deus, que expectativa estava no meu coração. Você está com expectativa para essa noite? Amém. Meu Deus. Se eu lhe dizer algo, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou o pastor presidente dessa igreja, minha esposa Flávia está aqui, nós somos casados há 16 anos. Dizer isso para um jovem, o jovem que tem 16 anos, fica pensando o quê, né? Como você nasceu, eu me casei. Tenho 2 filhas, uma de 12 e uma de 9. E sou abençoado por Deus, porque Ele me encontrou. Eu sou quase um coroa, ou já coroa, 41 anos, alguns fios de barba branca. Mas deixa eu dizer algo, nunca perca o fervor pela palavra de Deus. Nunca perca o fervor pelas coisas espirituais. Se você já é assim, coisa boa. Se você ainda não estava pensando sobre isso, eu vou te vacinar hoje, jovem. Não perca esse fervor. Amém. Nunca perca também, você que está aqui presente, independente da sua idade, a alegria. Não deixe que a idade cronológica do seu corpo venha definir a forma que você vai expressar essa alegria. Não, quando eu era mais jovem eu sorria, dava gargalhadas. Fui aumentando o tempo da minha vida e comecei a sorrir, só com os dentes. E agora que eu passei dos 60, 70, eu só faço Não, amado, a idade cronológica não venha definir a maneira que você expressa a sua alegria. Amém. Então o tempo passa. E eu me lembro quando minha mãe me contou que eu nasci de 7 meses aproximadamente, e o médico disse que eu ia morrer. Aliás, preparou minha mãe para eu vir a falecer, 99,999% de chance de eu vir a falecer. Que matemática a favor, hein? Você está aqui ainda? 99,9999. E ele foi preparar ela para a minha possibilidade de vir a falecer. Mas Deus decretou lá de cima, não morrerá, mas viverá. E minha mãe disse que já nos primeiros momentos eu era uma criança sorridente, careca, banguelo, coração não estava totalmente formado ainda, vamos dizer assim, nem estômago dilatava direito, nem pulmão estava totalmente formado, mas sorria. E nunca parei de rir. Nunca perca essa alegria. Deixa eu fazer uma enquete bem rapidinho aqui. Você que tem até 30 anos. Não é você que pensa que tem até 30 anos não, viu? Você que tem até 30 anos. Fique em pé, por favor. Não vou lhe constranger não, é só para saber a quantidade mesmo. Até 30. Até 31. Até 30. Foi mal, até 30. Aleluia, glória a Deus, coisa boa. Você pode sentar, legal. A próxima vez eu vou te dar uma dica, para tu não perder, tu se levanta na próxima vez, fica ali, faz que não ouve. Quem entendeu, falei em código aqui com uma pessoa, quem entendeu? Aleluia, 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 coisa boa. Deixa eu dizer algo para você. Eu fui alcançado, eu não vou falar hoje só sobre meu testemunho, eu tenho uma palavra poderosa para te falar, mas eu fui alcançado por essa palavra há aproximadamente 20 anos atrás, quando não era muito status, né, ser evangélico, ir para uma igreja, não era muito status não, as pessoas falavam mal mesmo, criticavam, escanteavam na escola, escanteavam no trabalho, talvez isso possa acontecer com você ainda hoje, não era muito status não, ser evangélico, e aqui eu não estou falando só para evangélico, eu estou falando para todo aquele que tem desejo mais de Deus, amém? E eu depois de 6 meses ouvindo a palavra, eu ainda continuei sem ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Eu estava com sede, mas não me rendia a Jesus como Senhor da minha vida. 6 meses ouvindo a palavra, lendo a palavra, e eu fui fazer um encontro de jovens, e eu era mais jovem, viu? Eu fui fazer um encontro de jovens, fui impactado, e ainda não confessei a Jesus como Senhor. Depois eu fui trabalhar no encontro de jovens, e antes de trabalhar eu já queria confessar a Jesus como Senhor,
fui para uma igreja para confessar Jesus como Senhor. Quando chegou no final do culto, ninguém fez convite nenhum. E eu fiquei frustrado. Rapaz, eu queria dizer hoje que Jesus é meu Senhor, para todo mundo saber. Ninguém me ensinou que eu podia fazer isso com meus amigos mesmo. Achar que tem que ser na igreja. Mas é bom quando é na igreja, amém? É bom que tem uma festa tão boa. Fui para um segundo culto, ninguém fez um convite. Fui para o encontro de jovens e lá, quando teve um momento de um convite, quem aqui deseja receber a Jesus como Senhor, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava sentado, e eu estava nessa posição. Se tirasse o banco de cimento, eu continuava na mesma posição, porque eu estava quase indo já. E o pastor falando, e meu coração acelerado, e um desejo de ir. Aí uma pessoa do meu lado, como é bom as pessoas que estão ao lado, viu? Uma pessoa do meu lado fez, vai! Aí eu fui. E chorava, e me alegrava. Eu sempre fui assim, de rasgar o coração, e sempre você, viu? Quando você me encontrar daqui a 10, 20, 30 anos, Jesus deve voltar antes, mas alguns anos aí, você vai saber que eu vou continuar rasgando meu coração assim mesmo. Eu te aconselho a ser assim. Por que eu estou falando isso? Porque toda a liderança, eu tenho ouvido isso estes dias, pastor Maris Moron falava sobre isso, sobre a necessidade de deixarmos um legado, a necessidade de deixarmos algo para as gerações que vêm após a nossa geração. Eu escutava muito isso quando eu estava aí sentado nas igrejas, na igreja que eu comecei a frequentar, ouvia a palavra, quando ia para acampamento de jovens, e as ministrações eram muito voltadas para passar o bastão, porque os líderes vão passar o bastão. Então quem aqui sabe daquela corrida olímpica de revezamento, que a pessoa vai correndo, aí quando faz a parte dela, quando vai chegando perto de passar o bastão, aí ele continua correndo, o outro já vai correndo também, e correndo os dois, sem parar, a quem estava na frente ou quem vem depois, sem parar, passa o bastão, e aquele segue, e o que estava primeiro para, e assim vai. Geralmente são 4, 3 revezamentos, mais 4 correndo, e aí por isso que falamos passar o bastão, porque o primeiro corredor corre, o que é para correr, passa o bastão e assim por diante. E eu estava muito sobre isso, sobre gerações, deixarmos legado. Esses dias um pastor amigo meu, um amigo que eu ganhei nessa semana, esse amigo, ele disse também isso, que o líder não é líder não é um líder para impactar essa geração. O líder vai impactar a próxima geração. E aí, se você tem mais de 30 e está aqui, você está no lugar certo. Por quê? Porque você vai me ajudar a impactar a geração que está vindo. E você que tem acima de 15 anos, você está no lugar certo. Você vai impactar a geração que está vindo depois de você. E você que tem acima de 10 anos, e por acaso teve que vir para cá, porque não tinha onde lhe deixar, você está no lugar certo. Ah, pastor, mas disseram que é a partir de 12, mas a gente não é religioso não. Se não teve quem te deixar estar aqui, está no lugar certo. Por quê? Porque tem gente abaixo de 10 anos, que você vai impactar. Se você tem 12, tem gente abaixo de 12, que você vai impactar. Então você foi chamado hoje à noite, para o teu coração ficar acelerado mesmo. De quê? Com desejo de impactar gerações que venham depois de você. Amém. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, se tem a Bíblia eletrônica, olha aí no celular. Só aconselho não ficar olhando o WhatsApp, viu? Mas se você tem Bíblia papel, abre. Se você não tem Bíblia, você acredita que eu estou lendo a minha Bíblia e está tudo certo. Aleluia. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Você abre e guarda, porque eu vou descer de novo. 1 Coríntios, capítulo 4. Hoje vamos falar sobre aquele tema ali. Meu inglês está bem afiado, né? Aí, quem aqui fala inglês fluentemente? Uma pessoa, quem mais? Levanta a mão, não tem problema não. 2 pessoas. Bom, a gente já pode fazer um culto em inglês, né? Eu vou treinar vocês para vocês pregarem, ou, né, vocês pregam e traduzem depois. A gente vai ver isso depois. Mas, cadê o projetor ali? Mais? Oxê, o inglês, cadê? O inglês estava aqui agora, hein? Daqui a pouco o computador está pensando. Você é mais rápido que o computador. Chegou. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim, que legal. Que legal. Pronto. No limits. No limits.
Traduza para mim o que é no limites. Posso dizer a expressão bem simples, sem limites, não é? Porque se for no literal, não limites, não, sem limites. Diga comigo, sem limites. Sem limites. Agora treinando seu inglês, fala assim, no limites. Eu estava meditando sobre hoje à noite e veio essa expressão no meu coração. E eu comecei a abrir o coração para ficar sensível, aliás, no coração, para ver o que o Espírito Santo estava falando no meu coração. O Espírito Santo, ele vai falar sempre no seu coração. E aí ele falando sobre sem limites, e falou algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Essa palavra limites é mal compreendida muitas vezes na sociedade atual que vivemos. Muitas vezes a palavra limites, porque foi passada de uma maneira errada para nós, é visto como algo negativo, algo ruim. E aí, quando alguém vai nos informar um limite para alguma área da nossa vida, nós, muitas vezes, vem pensamentos na nossa cabeça, talvez só na minha, que a pessoa está botando esse limite e eu queria ir para mais, eu estou deixando de fazer algo bom, porque estão me colocando limites. E quando vem de alguém que lhe ama, quando vem alguém que quer o seu bem, normalmente são bons limites. Mas às vezes vem de pessoas que nem lhe amam tanto. Pessoas que estão querendo desacreditar você de um sonho que você tem. E esse limite é ruim. Então esse tema é um tema bastante vasto. E tem dois aspectos que poderíamos abordar hoje à noite. A palavra de Deus diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou limites para o mar. Para o mar só ir até ali. 1 Coríntios capítulo 4 vai falar algo para você, você pode abrir aí no versículo 6. Diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo, diga comigo exemplo, aprendai isto, não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Escrito aonde? Na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, olhe, eu pratiquei como exemplo o quê? Não ultrapasseis os limites do que está escrito. Ou seja, há limites que estão escritos, que está escrito na palavra de Deus, que salvará nossas vidas, preservará nossas vidas. Quando a Bíblia diz amar o próximo como a si mesmo, e diz para não andarmos seguindo os instintos carnais. Quais são os instintos carnais? Beber muito, comer muito, dormir muito, se irritar muito, querer namorar demais. Ah, pastor, namorar é tão bom. Sim, mas muito não. Muito, tudo tem seu tempo. E a hora. Então, geralmente, tudo que é instintivo, carnal, um impulso, já há limites sobre esse assunto, para nos preservar. Quem é que sabe que, por exemplo, quem casa, paga a conta de casa? Aí o sujeito é bem jovem, ainda não está bem desenvolvido na área profissional, e quer casar, porque está lá, quer dar altos beijos, coisa e tal, quer casar, mas vai conseguir pagar a conta? Não. Então, te acalma um pouco aí. Aí tem gente que não quer nem casar, mas acha que determinadas práticas, e aí, deixa eu ver as crianças aqui, tem quantas aqui? Vou falar mais ou menos assim, o mundo fala, não adianta, vamos vacinar. Práticas sexuais antes do casamento, não nasce bebê não, aí acha que não nasce não, nasce, faz dá trabalho, mas eu vou devagar, a minha esposa já olhou assim para mim, Rodrigo, eu vou devagar, devagar. Mas limites que não é para trazer, tirar de você o que é bom, é para direcionar você para o tempo certo. Então, se quer se casar, ore ao Senhor e veja seu tempo. Se quer fazer algo que casais fazem, primeiro você tem que casar, que é limite da palavra. Segundo, vê seu tempo. Nós não precisamos ser escravos dos instintos carnais. Há limites. Abra, por favor, em... Tem gente ficando amuado já. Culto de Jó falando sobre isso. Calma, vou chegar onde Deus está falando no meu coração também. Fica tranquilo.
Abra, por favor, em Êxodo capítulo 23. Antiga Aliança. Êxodo capítulo 23. O Espírito Santo está voltando para o tema. Amém, Espírito Santo? O tema que ele quer que eu ministre. Esse já passou, fica tranquilo. Não precisa tu suar tão frio, não. Já parei. Faz de conta que não foi contigo. Sorria. Todo mundo sorri e pronto, aí não acusa ninguém. Êxodo 23, 31. Porei os teus... Êxodo 23, 31. Deus falando com o povo dele. Porei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus. De um mar a outro. E desde o deserto até ao rio Eufrates. De um canto a outro. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra. Olha aqui para mim um pouco. Na antiga aliança, quando Deus disse darei nas tuas mãos os moradores, Ele está falando sobre uma luta contra pessoas, carne contra carne, sangue contra sangue. É espada para cá, espada para lá, e lapada para cá, lapada para lá. Quem aqui gosta de ver um filme de uma boa ação? Pronto. Só eu. Pronto. Venha me enrolar, viu? Venha me enrolar. E aí, espada para cá, espada para lá. A luta era contra a carne. Mas logo mais, Deus disse para Abraão que através de ti todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, mais uma vez, todas as famílias, todas as pessoas da terra. No Novo Testamento nós escutamos que a nossa luta não é mais contra carne e sangue. Ou seja, você não tem que combater mais com ninguém. Não tem que dar lapada mais em ninguém. Não tem que sair daí para matar ninguém. Por quê? Porque a nossa luta agora não é mais contra as pessoas. Agora, quando Jesus Cristo veio, Ele veio para que a humanidade toda fosse salva. Ele veio para trazer paz para todos. Uma paz que vem dele. Não uma paz porque você vai fazer tudo coisa errada para ficar numa boa com alguém. Não, você vai ser uma pessoa íntegra e vai inspirar as outras pessoas a querer viver o que você vive. Essa é a paz. Então a gente não tem mais essa luta. Mas o fato é que quando Deus falou com eles aqui sobre limites, Deus deu um lugar para eles. Vai ser do Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus. Vai ser do deserto até o rio Eufrates. Foi um baita de um território que Ele deu para um povo. E a partir daquele lugar que Deus deu para ele, eles iriam conquistar toda a terra. Na nova aliança, Deus nos deu um lugar que se chama Cristo. E quando você está neste lugar, é a base que você tem para alcançar todas as pessoas da terra. Então eu quero entrar exatamente no assunto que Deus falou comigo, limites, mas não no sentido de impor limites. Por mais que você já sabe, eu já tratei, que tem limites que precisam ser respeitados, amém? Diga comigo, tem limites que eu preciso respeitar para ter uma vida boa. Amém. Mas não é sobre isso que eu vou falar especificamente essa noite. Essa noite eu quero falar sobre os limites que muitas vezes estão aqui, nos nossos pensamentos. Quando Deus coloca os limites e você, neste lugar, você é obediente, Deus vai lhe levar para além destes limites. Quando Deus lhe dá uma área para você atuar, seja como estudante, seja como profissional, seja como praticante de arte marcial, seja como jogador de futebol, quando Deus lhe dá uma esfera para você atuar, não quer dizer que Ele está limitando as suas conquistas. Quer dizer que Ele está lhe dando uma base para você ir além desses limites. E hoje eu quero falar sobre além dos limites. Mas é importante que você entenda que eu não estou falando dos limites que Deus colocou na sua palavra. Esse você precisa respeitar. Mas eu estou falando de limites que muitas vezes colocaram na nossa mente, quando alguém chega para você na sua escolinha, e você está lá querendo falar, e chega algum amigo e diz: "Poxa, rapaz, só fala besteira? Deixa eu falar." Aí na sua cabeça, só fala besteira, você começa a ficar acuado. Aí chega outro e quer dar um de mandão, você começa a ficar tímido. Ou chega outro e tira onda com tua cara, e você fica envergonhado. E você começa a limites. Aí começa também Satanás, você nem sabe que é ele, porque ele vem na primeira pessoa, como se fosse você pensando: "Ah, eu não posso. Ah, é muito difícil para mim. Ah, se meu pai tivesse isso. Ah, se eu tivesse aquilo." Chega, rapaz. Chega. Deus não nos chamou para nos colocar preso em limites.
Sabe que cada um aqui, cada um que você está aqui, tem um sonho? Cada um tem certeza disso, tem no mínimo um sonho. De fato tem mais de um, mas no mínimo um. Sabe que os sonhos não foram colocados para a gente viver uma vida só num abstrato, só viajando, sonhando. Não, o sonho foi colocado nos corações para serem realizados. Pastor, eu tenho um sonho de ser médica. Amém. Pastor, eu tenho um sonho de ir para o outro continente. Amém. Pastor, eu tenho um sonho de ir para o Camboja. Essa camisa aqui, ó, Camboja. Uma dentista de Campina Grande largou tudo e foi dedicar sua vida lá com as crianças que estavam em situação de vulnerabilidade. O que é isso? Crianças que podiam ser molestadas, que podiam ser vendidas, que podiam ser machucadas. Ela foi dedicar a vida a cuidar dessas crianças. E ela tem um filho, que era bem jovem quando foi a primeira vez. E esse filho decidiu também dedicar a vida dele para isso. Meu Deus, veja que paradigma. Hoje em dia gente, eu gosto de shopping, eu gosto de cinema, eu gosto de uma boa praia. Essas pessoas deixaram tudo para se doar por crianças. Não ficaram presos no limites. Ela deixou aqui o consultório. Como é que ela vai pagar as contas? Que conta? Quem deu o sonho? Quem deu o sonho? Você acredita que foi Deus mesmo? Quem deu o sonho? Se o sonho que está no seu coração estiver de acordo com os limites que está escrito na palavra, eu quero dizer que esse sonho tem 99,99999% de chance de ser Deus. Como é que você vai saber? O Espírito Santo vai te falar. Como? Se você aceitar Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo vai habitar dentro do seu coração, e toda vez que você pensar sobre esse sonho, vai vir uma motivação, vai vir uma estratégia, vai vir um passo que você deve dar. Por isso nos rendemos a Cristo, porque entendemos que Ele sabe mais do que nós. Então, se foi Deus que deu esse sonho, quem é que vai pagar a conta? Deus. Mas nós somos muitas vezes ensinados, olha, você tem que estudar para ter um bom emprego, para ganhar um bom salário. Isso é bom. Eu às vezes aconselho minhas filhas assim. Mas eu gosto sempre de dizer a elas, olha, você pode ter também um negócio, você pode também ter uma empresa. Por que colocar o limite de ser funcionário? Não é ruim não, mas por que colocar um limite de ser funcionário? Por que não pode ser o fundador de uma grande empresa? Um jovem chegou para um bando de caba velho e mostrou lá uma invenção que ele tinha na cabeça, que na realidade ele soube de outra pessoa. Aí ele pegou, deu uma melhorada e aí apresentou para um bando de caba velho. E o bando de caba velho disse, isso aí não dá certo não, rapaz. Isso aí, um negócio na máquina, computador, que vai clicar numa imagem e vai abrir alguma coisa. Desculpa, tá? Eu sei que isso faz longe da sua geração, mas clicar no quadradinho ali, vai abrir uma imagem, vai abrir uma coisa. Não. É melhor escrever uma frase aqui, né? Escrevendo um texto bem grande e apertar Enter, aí vai abrir alguma coisa. Mas clicar na imagem, isso não dá certo, não. Aí o jovenzinho tirou e começou na oficina de casa. Bill Gates. Já ouviu falar de Bill Gates? Quiseram colocar limites. O caba nem confessar a fé no seu Jesus tem, mas teve uma ideia. Sabia que Deus quer dar ideias para cristãos? Amém. Mas sabia que Deus quer dar ideia para os cristãos? Amém. Agora a pessoa acreditou. Mas sabia que se o cristão não receber a ideia e praticar, Deus vai dar ideia para quem estiver sensível? Amém. Ou você acha que o cara que inventou a lâmpada, Thomas Edison, ele teve uma ideia, luz? Porque só ele teve essa ideia. Será que só ele teve essa ideia? Agora ele testou mais de 1000 vezes, errou mais de 1000 vezes. Muitos devem ter tido essa ideia, mas talvez não teve um que errou mais de 1000 vezes. Porque nos primeiros 100 erros, 500 erros, talvez tenha parado. Thomas Edison foi lá e inventou a lâmpada. Coisa boa, está aqui com lâmpada. Um persistente. E tantos outros exemplos. Eu quero dizer essa noite, não fique preso em limites. Essa igreja está se preparando para influenciar uma nova geração. E os cabos acima de 30 anos, que nem eu, acima de 30, que nem eu.
Eu sou acima de 30. Sou, fica rindo, o pessoal fica rindo. Amor, não tenho mais do que 30? Tenho mais do que 30. Tenho 41, mas tenho mais do que 30. Os caras que nem eu com mais de 30, nós estamos preparando essa igreja local, e quando eu falo igreja local, não é prédio, são as pessoas, para influenciar a próxima geração. Eu preciso da sua ajuda. Tem coroa aqui que nem eu? Tem. Eu preciso da sua ajuda. Para quê? Para preparar o caminho dessa geração que está vindo. Amém? Mas de fato, quem vai fazer acontecer é a geração que está vindo. Vou dizer algo. Uma igreja como essa. Rapaz, eu quero assistir um filme, pastor Lai, chamar uma turma de jovens, tudo. Fala aí com a liderança de jovens, vem-te embora. Faz algo. Pastor, eu queria chamar umas bandas aí, para tocar umas coisas aí legal. Fala com a liderança, faz. Pastor, eu queria botar umas coisas de skate aí, coisa e tal. Aqui eu acho que não dá não, mas fala aí com a galera, fala aí com a turma. Pastor, eu estou com a ideia de a gente fazer um trabalho social com crianças. Poxa, fala aí, rapaz. Quem disse que você não pode? Pastor, eu queria fazer aqui um Fat Party Technology. Sabe aqueles negócios que a galera se reúne nos centros de convenções, fica todo mundo acampado lá só sobre tecnologia, fazendo software, e alguns ficando famosos e vendendo softwares, programinhas, vou falar assim, aplicativos e tudo mais. Quer fazer aqui? Faz. Ah, pastor, essa internet aí está muito lenta. Então corre atrás, diz o que é que precisa. Eu quero dizer para vocês que esse pastor aqui não bota limites não na criatividade não. Amém. Quer ser criativo? Seja. Amém. Porque na realidade quem vai fazer acontecer não vai ser a galera velha não. São vocês. Amém. Os coroa tá preparando o caminho para vocês. Amém. Hoje à noite o Espírito de Deus me levantou para te acelerar. Para fazer você sonhar. E eu gostaria de ler um texto, o 1 Samuel. E aqui eu já preguei 2 terços do tempo. Falta só mais um terço. Abra, por favor, aí em 1 Samuel, capítulo 17. Que eu vou falar de um jovem que não se prendia aos limites que os outros eram acostumados a crer. 1 Samuel. Samuel foi um profeta na antiga aliança, influenciou uma nação, e até outras nações também por conta dessa nação. E um livro que leva o seu nome conta a história de um jovem que eu admiro muito. Você achou 1 Samuel capítulo 17? Deixa eu te dizer, a Bíblia está cheia de jovens que transformaram a história da humanidade. Cheio de jovem aqui. José era um jovem sonhador. Samuel foi chamado jovem. Salomão assumiu um reinado, rei, com 12 anos de idade. Quem aqui tem 12 anos? Você podia ser rainha, tá vendo? Pode abaixar o abraço. Ele assumiu, foi rei de um país que no contexto da época, mais poderoso do que o Brasil. Já pensou, você com 12 anos, com essa responsabilidade? Se preocupe não, se deu um frio na barriga, porque também deu nele, tanto é que ele foi pedir sabedoria a Deus. Mas a Bíblia está cheia de jovens que não ficaram presos nos limites, que ousaram acreditar. E aí eu não quero pregar isso só para os jovens, você que tem mais de 30, que nem eu, aproveita e acredita também. Porque você não vai morrer, vai viver muito tempo ainda. Eu posso dar uma dica só para os cabas mais coroa, que nem eu? Posso? Você deixa, João? Você que tem mais de 30. Moisés, até os 40 anos, estava no Egito. Depois dos 40, foi para o deserto, corrido. Depois de 40 anos no deserto, ele teve experiência com Deus. 80 anos. Saiu, levou o povo e libertou o povo, como você conhece a história, atravessando o mar. Quando ele foi atravessar o mar, tinha um limite do mar. E Deus disse, ele ousou crer. E quando ele andou, levantou lá o cajado, quer dizer, bastão. É mesmo ou não, né? O cajado,
o mar se abriu. Alguns historiadores afirmam que a profundidade daquela região que eles atravessaram, aproximadamente a região, porque não sabe exatamente, mas tem um estudo, 100 metros de profundidade no mínimo naquele momento. Bateu um vento que dividiu o mar para um lado e para o outro. Aproximadamente 100 metros de profundidade. É porque tem cientista que quer explicar tudo. Não, porque o mar baixou, coisa e tal. E aí ficou uma laminha, por isso que eles passaram. Esse cientista tem mais fé do que quem tem fé na palavra. Sabe por quê? Quer que eu lhe prove? Porque o exército que seguiu os hebreus, o exército de Faraó, morreu tudo afogado. Então, cabe a crer que um exército morre afogado numa poça d'água, tem fé, viu? Isso aí tem fé. Mas, quando você vai dentro do contexto real, você sabe que devia ficar 100 metros de um lado, 100 metros do outro. Imagina você andando, 100 metros de água, 100 metros de água, você passando no meio. Um caba coroa. Vai falar dos coroa? Creu. Depois de Moisés assumiu Josué, que honrou o coroa. Josué honrou o coroa durante todo o tempo que andou com ele. Que coroa? Moisés. Josué honrou, serviu. Sabe o que Deus fez? Aquele povo todinho, uma nova geração, foi entregue nas mãos de um jovem chamado Josué. Aleluia. Jovem, honre esse coroa, viu? Honre. Porque ele está preparando o caminho para você. Amém. Nós não queremos lhe parar, não. Amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: ei, os coroas que a gente conhece não quer nos parar, não. Quer nos ajudar. Agora eu vou voltar para os jovens. Voltando. Vou falar de um jovem que, esse jovem eu sou vidrado na história dele. Um jovem chamado Davi. Quando o profeta Samuel foi na casa do pai de Davi, Jessé, porque Deus falou que iria levantar, a expressão correta é ungir com óleo, que isso significava o poder de Deus, a unção do Espírito vindo sobre ele. Então vou parafrasear para lhe ajudar, levantar um outro rei, que seria depois de Saul. E ele foi na casa de Jessé, Jessé foi apresentando os filhos mais bonitos, mais grandão, e cada um que apresentava, Deus, o profeta olhava, o profeta até queria que fosse aquele, pensava que fosse aquele, mas Deus falava: eu não vejo como os homens veem, com os olhos, eu vejo o coração. E não foi nenhum daqueles caba grande, bonitão, foi um caba ruivo, provavelmente baixinho na época ainda, porque era o filho mais moço, que estava cuidando das ovelhas do pai. Ou seja, rapaz, o profeta veio e Deus levantou para ser rei. Não foi a galera que estava assistindo televisão em casa sem fazer nada, não. Não foi a galera que só estava jogando videogame em casa, não. Que não tem pecado nisso, não. Pode assistir TV, pode jogar videogame, mas só fazer isso. Foi o cara que estava tratando dos negócios do pai. Foi um jovenzinho que estava cuidando dos negócios do pai, trabalhando. Pastor, jovem não pode trabalhar, não. Se for no negócio da família, biblicamente falando, pode. Ah, pastor, mas é porque é o seguinte: a criança tem que estudar, então estude. Se for estudar, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio nisso, não é uma doutrina, digo eu, não o Senhor. Mas estudar, se você fizer com excelência, para mim é a mesma coisa que um trabalho. Você estudar com excelência, mesmo você não está ganhando nada com isso, está ainda pagando. Para mim, é que nem um trabalho. Você está fazendo o seu trabalho como estudante. Agora, se o cara não quer nem estudar, só quer ir para a escola, já vai treinando, trabalhar alguma coisa na família, se tiver negócio. Era assim Davi. E Davi foi chamado, foi ungido rei. Sabe o que ele fez depois que foi ungido rei? Sabe o que ele fez? Quem aqui sabe? O que foi que Davi fez quando foi ungido rei? Diga aí. Voltou a cuidar das ovelhas do pai. Não ficou cheio de si, não, agora eu vou ser o próximo rei. Não, foi trabalhar. E nisso começa uma guerra, e os filhos mais velhos vão para a guerra. Saul é o rei ainda, e Davi, por ser o mais moço, fica em casa, e ia levar, e aqui eu vou parafrasear para ajudar, parafrasear. O que é parafrasear? É você pegar um texto da Bíblia, por exemplo, pode ser de outro livro também, e você sair um pouco do literal, esclarecer um pouco, falando com expressões mais do nosso dia a dia, esclarecendo melhor. Isso é parafrasear, dar um exemplo, né? É além daquela letra, né? Então Davi ia levar a marmita dos irmãos. Você está aqui ainda? Amém.
Davi ia levar as marmitas dos irmãos, ó. Os irmãos lá na guerra. Quando ele chegou lá, o que foi que aconteceu? 1 Samuel 17, 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem que aqui está falando de Golias, um gigante, fugiam diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher e filha, a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? E ele fez uma segunda pergunta: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você pode olhar um pouco aqui para mim? Davi já tinha passado um tempo que ele tinha sido ungido rei. Não tenho como precisar o tempo, mas provavelmente agora ele já era um pouco maior. E aí ele estava, porque o texto diz que Davi ficou em casa porque era o mais moço. O texto não diz claramente que ele ficou em casa porque não tinha idade. Diz que era porque era o mais moço. Provavelmente para garantir que aquela família, caso os outros filhos morressem, pudesse dar continuidade. E aí Davi chega lá e ouve que tinha um gigante afrontando, tirando onda com a cara de todo o povo de Deus. E Davi escuta algo e ele faz duas perguntas. Primeira pergunta: o que é que vai acontecer com quem matar esse homem? E aqui eu estou falando da antiga aliança, estou falando sobre guerra, sobre barbárie. Nos dias de hoje você não precisa matar mais ninguém, porque a nossa briga não é mais contra a carne nem contra a sangue, amém? Mas era um gigante, era um obstáculo. E nos dias de hoje temos obstáculos ainda, você não tem? Quem aqui tem obstáculo? Quem não tem? Quem tem? Pronto, fica aí. Quem não tem, eu vou buscar agora para orar por mim. Quem não levantou a mão, eu vou chamar para orar por mim. Porque o obstáculo se levanta. E Davi chegou, tinha um baita de um obstáculo, um gigante. E ele faz a primeira pergunta: o que é que vai acontecer com quem resolver essa parada aí? Ou seja, ele já começa a querer saber qual é a recompensa, expectativa. A segunda pergunta que ele faz, e aqui eu vou repetir: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem nem aliança com Deus e fica afrontando o exército de Deus? É doido, é? Esse cabo aí é doido, é? Duas perguntas esse jovem faz. Veja o que o irmão de Davi diz. Versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Deixa eu te explicar aqui. Depois que Davi pergunta isso, o que é que vai acontecer com quem resolver a parada? Quem é esse cara aí? É doido, é? O irmão dele olha para Davi e tem inveja. O irmão dele estava lá um tempão, nunca quis resolver a questão. Por quê? Limites. Chega Davi, não tem limites, mas crê em Deus. Não coloca limites para si, mas crê em Deus. Aí o cara tem inveja. Davi, em vez de discutir com o irmão dele, em vez de ficar chateado, bicudo, não, ele se desviou ali, ó, e foi falar com outras pessoas. Quando pessoas se levantarem para te parar, não precisa você ficar brigando com ela, não. Se desvia dela e vai se juntar com pessoas que podem te dar alguma informação para você cumprir o teu sonho. Não vai perder tempo discutindo, não. Tem gente que fica logo bicudo, quer logo ficar chateado, amargurado. Você está aqui ainda? Aí Davi faz duas perguntas e você conhece a história, né? Davi foi e matou o gigante, não é assim a história? Aí eu lhe contando isso, você: oxe, pastor, eu já conheço essa história. Já conheço. Aí não está nem mais prestando atenção, porque já conhece a história. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes as nossas mentes querem saber só o resultado. Quando pega um livro, quer saber só o final. Só quer o resultado. Quem é que gosta de jogar videogame? Já imaginou se você fosse começar a jogar videogame,
Aí apertasse Enter, aí já chegava no final, ganhou, ê! Que negócio sem graça. O bom é estar passando os estágios, não é assim? O bom é estar ganhando uma coisa aqui, ganhando uma coisa ali, dizendo para a galera, olha, estou mais do que tu, estou na tua frente. Estou em segundo, estou em terceiro, estou em primeiro. Aí fica aquela disputa. Não é, o gostoso não é o processo? Não é assim? Então muita gente sabe já a história, que Davi matou Golias, não quer nem saber o processo mais. Aí deixa de receber, deixa de aprender princípios. Mas deixa eu te contar uma. Davi, ele foi lá no ribeiro de águas e pegou 5 pedras. 5 pedras. Quantos gigantes tinha para ele matar ali? É? Não. Vou te contar uma novidade hoje. Não era um, não. Ele pegou 5 pedras. Algumas pessoas pensam que Davi é um cara arrojado, né? O rei chegou para Davi e disse, ei, olha, tu vai contra o gigante? E quiseram parar ele. Ele disse, calma. Eu vou aqui falar de uma maneira bem na linguagem de hoje. Calma. Quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, chegou um leão e chegou um urso. O leão, ele puxou pela juba. O urso, ele venceu também, matou também. Rapaz, que guri arrojado. Ó, não vai matar leão em zoológico aí não, viu? Estamos falando de um tempo de selvageria. É um outro contexto. Mas isso mostra que desafios na nossa vida, que nós superamos, obstáculos que nós vencemos, vai nos deixando mais forte para outros obstáculos, não é assim? Então Davi tinha as experiências dele com Deus. E ele disse, eu tenho minhas experiências com Deus. Deus sempre resolveu e vai resolver de novo. E ele foi no ribeiro e pegou 5 pedras. Algumas pessoas dizem, Davi era arrojado. Foi lá e não teve medo de um gigante. Não. Se você for ler, eu não vou ler hoje porque senão demoraria muito a pregação. Mas se você for ler, 1 Samuel, capítulo 17. 2 Samuel, capítulo 21, 1 Crônicas 20, 2 Samuel 21 e 1 Crônicas 20, que depois você pega comigo esse texto, você vai descobrir que Golias tinha 4 irmãos, era filho de os 4 mais Golias, 5, era filho de um gigante chamado Rafá. Golias tinha 4 irmãos, o nome dos irmãos era Benob, cada nome é retado. Isbi Benob, olha o nome do cara. Safé, Lami, e um outro, não diz o nome, mas diz, um homem de grande estatura, que era além desses. Então, Isbi Benob, Safé, Lami e um homem de alta estatura. Se você for ter um filho no futuro e quiser dar um nome desse, 4 irmãos além de Davi. Subentende-se que o pai deles já não era mais vivo, porque quando falava deles, falava filhos de Rafá da terra de tal lugar. Então, normalmente era quando estava falando da descendência de alguém que já tinha partido. E aí tinha 4 irmãos. Diga comigo, 4 irmãos. 4 irmãos. Quem é que tem irmão? Eu tenho 2 irmãos. Eu sou o do meio, tenho um mais velho, 2 anos, um mais novo. Eu nasci 4 anos antes do mais novo. Sou 4 anos mais velho. Isso. E o mais velho, 2, quase 3 anos mais velho que eu. 3 machos lá em casa. 3 cabas machos. E aí eu estava na escola quando era pequenininho. E aí antigamente, hoje em dia eu acho que não tem mais não isso não. Mas antigamente tinha uns cabas que queriam dar na gente, só porque a gente era pequenininho. Eu era bem pequenininho. Só que eu não era medroso não, mas era pequenininho. E meu irmão estudava perto de mim. Aí quando o pessoal queria mexer comigo, eu dizia, vou chamar meu irmão. Ah. E aí ninguém mexia comigo, porque eu tinha o meu irmão que era mais velho. Qualquer coisa eu chamava meu irmão. Ninguém, nunca precisei brigar, eu ir atrás de briga, não. Teve uma vez que um caba grandão que dá em mim, isso grandão, mas eu era pirraia, viu? Aí eu fiz algo que é ruim dizer para você não querer me imitar. Eu não era crente, né? Aí eu voei nele, que dá uma dentada, mas não sei nem porquê. Então era metida briguento. Me defendia, briguento não, deixa eu fazer a correção. Eu me defendia. Mas isso é um relâmpago que eu tenho na minha mente, não sei nem explicar muito, porque eu tinha abaixo de 7 anos, eu não tenho muita informação não, é só um relâmpago de uma imagem assim. Mas eu praticamente nunca briguei na minha vida. Por quê? Porque tem meu irmão mais velho. Qualquer coisa chamava ele.
Só que aquela escola que eu estudava era até a 4ª série, hoje é o equivalente até o quê? Terceira, né? Até o 3º ano. Na minha época era a 4ª série. A turma muda só para me complicar. Então era até o 3º ano naquela escolinha. Aí meu irmão foi para o equivalente a 4º ano. Tem 4º ano, né? Hoje. 4º ano. Saiu daquela escolinha, ó. Diga, meu irmão saiu, não tinha mais quem é que ia me proteger? Não é? Golias, ele tinha 4 irmãos. Rapaz, quando você mexe com uma pessoa na família, geralmente você está mexendo com os irmãos tudinho, é ou não é? Davi, ele era tão ousado, quando ele foi no ribeiro, ele não pegou uma pedra para Golias, não. Ele pegou 5 pedras, diz a palavra. Diga comigo, 5. Sabe o que é isso? Veja como aquele jovem não tinha limites. Ele pegou uma pedra para cada irmão. Uma para Golias, uma para cada irmão. A fé de Davi não era para vencer um gigante, não. Davi, ele pensou assim, rapaz, eu vou matar um, mas se vier os outros 4, eu mato tudinho também. Sem limites, diga comigo, sem limites. Sem limites. E os cabas velhos da época dizendo, rapaz, tu não pode, rapaz, usa armadura. Ele, não, eu vou com aquilo que eu tenho nas mãos. Pegou uma pedra funda, jogou a pedra cravou na testa de Golias, Golias caiu e ele arrancou a cabeça. Que coisa malvada, né? A gente está falando de uma época barbária, gente. Por favor, nunca fira ninguém. Não estamos mais vivendo a antiga aliança. Amém? A nossa briga agora é contra principados e potestades. E você não vai brigar com eles com espada, não. E sim com o nome de Jesus. Se o cão vier, ó, tu faz, em nome de Jesus, sai. Ele sai. Aí ele faz aquele medo, é só para te fazer medo. Mas se tu disser em nome de Jesus, sai, ele sai. A nossa briga não é mais contra pessoas. Mas o que eu quero frisar hoje à noite é que Davi, ele não parava nos limites que as pessoas eram acostumadas a ter. Davi era uma pessoa que acreditava tanto, tinha tanta confiança em Deus, que para ele não importava se ia ser um gigante ou 5. Ele se garantia em quem? Em Deus. Diga assim, Davi era que nem eu. Ficou baixinho, percebeu? Diga assim, Davi era que nem eu. O grupo de louvor, por favor, vá chegando aí. Estamos concluindo a ministração. Pastor, já acabou? Não, quem disse que acabou? Com Deus nunca acaba. Deus, quando nos dá uma mensagem, não é para fechar o culto, tapar um tempo. Não. Eu creio que se você está aqui essa noite, você vai sair daqui essa noite viajando assim, ó. Rapaz, o pastor está certo. Eu creio no que a palavra de Deus diz. O obstáculo pode vir na minha frente. Pode ser nem, não, é nem. Pode ser o que for. Rapaz, com Deus, eu resolvo essa parada. Amém. E se vier o Enem, colégio militar, vestibular, concurso, 4 gigantes. Não tem problema não. Vai ser uma pedra para cada um. Só que pedra lembra rocha. Lembra uma parte de uma rocha. Rocha lembra Cristo. Cristo é a palavra. O que é a pedra de hoje em dia? A palavra. Você não vai catar pedra por aí para jogar em ninguém. Você vai colocar a palavra de Deus para dentro. Você está aqui ainda? Amém. Você pode ficar de pé? Só para ajudar alguns. Hoje em dia você não vai catar pedrinha. Hoje em dia você vai procurar dentro do seu coração a palavra de Deus. Amém? Amém? Como é que você busca algo? Você busca algo onde você sabe que pode encontrar. Se você olhar para dentro de você, você vai encontrar palavra. Porque será essa palavra que você vai falar quando se levantar gigante na sua frente. E eu quero dizer algo. Hoje em dia, mamãe, papai, titio, irmãozinho, irmãozão, estão resolvendo os gigantes aí. Mas vai chegar um tempo que não vai ser mamãe e papai. Vai chegar um tempo que não vai ser o irmão mais velho, ou tio, ou avó. Vai chegar um tempo que quem vai ter que vencer o gigante é você. E quando isso acontecer, olhe para dentro, busque a palavra, rode e jogue na cara desse gigante. Não importa o nome dele. Não importa se é bonito ou feio o nome. Importa que esse gigante não pode te parar. E eu creio
que essa igreja local, Verbo da Vida Jabotão, vai ser conhecida. Vai ser conhecida essa igreja como uma igreja onde tem jovens que quando vê uma dificuldade, eles não param. Eles partem para cima e dizem: eu vou conseguir. O Senhor está comigo. Montanha, sai da frente. Eu creio Deus levantando daqui empresários, pessoas que vão passar nos melhores concursos, pessoas que vão entrar nas melhores faculdades e mudar elas. E quando se levantar gigante lá dentro, gigante tirando onda, gigante dizendo que essa palavra de Deus não é válida, você não vai atirar uma pedra física nessas pessoas. Você vai dar uma palavra de bondade, você vai dar uma palavra de amor, você vai dar uma palavra de cuidado. E essas pessoas lá fora nas universidades, que nem acreditam na palavra, vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, o que é que esse jovem tem, que ele só faz sorrir? Diga comigo: Davi era que nem eu. Pastor, eu não me lembrei da mensagem todinha, eu peguei só umas partes, tem problema não. Guarde só essa frase: Davi era que nem eu, matava gigante. Eu quero, quem aqui é matador de gigante?